que vamos para a nossa segunda aula de quantificação. Se você é aquele apressadinho ou apressadinha que foi direto da aula 1 para a aula 2 de quantificação, pera lá, respira e volta lá no nosso curso do Moodle, porque é importante a gente ter esse tempo para ir pegando familiaridade com a tabela e também com o projeto, beleza? Então a gente vai ver que na técnica de orçamentação, o que a gente faz? A gente vai pegando, vai conhecendo mais o projeto, né? E quanto melhor a gente conhece o projeto, melhor a gente consegue quantificar, porque melhor a gente entende como aquele negócio vai ser construído. Então, se você pulou direto da aula 1 para a aula 2, volta lá e lê o que eu falei para você fazer, beleza? Bom, vamos começar na aula. Hoje a gente vai quantificar os serviços de fundação. Olha que maravilha. Na aula passada a gente quantificou os serviços iniciais e hoje a gente começa da onde? Do começo da fundação, e é justamente na estaca, né? Nas estacas escavadas. Então, o nosso primeiro serviço aqui é estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, diâmetrozinho de 25 centímetros. Professor, da onde você tirou esse diâmetro, né? Tudo é um chute, tudo é uma aproximação, ok? Obviamente, já falei para vocês, o ideal para você ter um orçamento melhor é um projeto estrutural, mas às vezes você está na fase do estudo de viabilidade do projeto e você não tem na mão o projeto estrutural. A gente está pensando justamente nisso, tá? Justamente, eu não tenho nenhum projeto complementar. Então, a gente sabe mais ou menos que uma fundaçãozinha de uma casa é de 25 centímetros de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira, né? Eu quero saber quantos metros de estaca, lembrando que se eu preciso saber como eu quantifico a estaca, eu vou lá no meu sumário de publicação e olho. Isso aí eu vou deixar de tarefa para vocês, tá? Então, basicamente, é por metro de estacas. Então, não é por estaca. Porque uma estaca ela pode ter 1 metro, 2 metros, 3 metros, 6 metros, 10, 15 metros. E quanto maior for o comprimento dela, maior também vai ser o custo. Beleza? Então, vamos lá. A nossa primeira pergunta é: aonde vai as estacas, meu Deus do céu, né? Em uma construção convencional, pequenininha igual a nossa, o pilar ele vai descarregar direto em uma estaca só, ok? A hora que eu começo a elevar os andares, a carga ela vai aumentando e eu preciso ter 2, 3, 4 estacas por pilar, 5 às vezes. Mas no nosso caso, o pilar vai descer em uma estaca. Então, onde tem um pilar, vai ter uma estaca. Então, vamos lá. Qual é a pergunta para eu saber aonde vai as estacas? A pergunta é: aonde vai os pilares? E existem regras para colocar o pilar? Não existe regra, mas existem boas práticas, né? E como que a gente pode colocar os pilares? Vamos lá. Vamos seguir 3, não vou falar regras, mas boas práticas. Eu vou colocar os pilares. Eu vou imaginar, né, que o projetista estrutural, a hora que ele for fazer o projeto estrutural, ele vai colocar os pilares nos cantos das paredes, nos encontros das paredes, e eu vou tender a não deixar vãos maiores que 4 metros. Então, entre um pilar e o outro, no máximo 4 metros. A gente tá combinado? Então, a gente vai usar essas três boas práticas para alocar os pilares. Então, vamos lá. Olha só essa casinha aqui nossa. Então, a gente viu que a boa prática primeira é nos cantos. Então, onde tem mudança de direção da parede. Vou colocar um pilar aqui, um pilar aqui, um pilar aqui, um pilar aqui. E aqui também é canto, né? Então, vou colocar 5 pilares. Maravilha! Segunda boa prática, no encontro entre paredes. Então, olha só, aqui é um encontro entre paredes. Vou colocar um pilar aqui. Aqui também é um encontro entre paredes. Vou colocar outro pilar aqui. Vamos lá? Olha só, 2 pilares aí. Aqui eu tenho um vão maior que 4 metros. Então, o que eu tenho que fazer? Eu coloco um pilar intermediário aqui, né? Então, eu usei as 3 boas práticas para localizar. Então, nessa edificação simples que a gente fez aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pilares. Beleza? E aí, vamos colocar os pilares lá no nosso projeto? Então, vem comigo, vem. Olha aqui, ó. Então, o que eu fiz?
com esse projeto? Eu tirei, né, todos esses inscritos, copiei ele do lado aqui, tirei todos os inscritos, tirei também os aparelhos sanitários e tirei tudo. E aí eu localizei a estaca. Gente, lembrando que muro também vai pilar, ok? Então eu localizei todos os pilares. Então, olha aí que legal. Localizei tudo seguindo aquelas 3 regras. Nas mudanças de direção, nos encontros de parede e também, ó, olha só, esse vão aqui, ó, iria dar mais que 4 metros, né? Então eu coloquei um pilar aqui no meio. Os azuis, pessoal, são os pilares de dentro da casa. E aí a gente tem os pilares do muro, que vai exigir uma estaca menor, né? Um pilar que está aguentando a laje, a cobertura, ele vai ter que ser um pilar mais robusto. Mas um pilar que ele aguenta só o muro, é tranquilo, né? Então eu coloquei aqui como pilarzinho amarelo. E pessoal, no muro, prestem atenção, no muro eu coloco de 2,5 metros em 2,5 metros os pilares, ok? Por quê? Porque a gente vai fazer uma estaquinha um pouquinho menor nos muros. Então, os pilares eles vão ter que ser menos espaçados. Então, lembra aquela regra de 4 metros? Para as estacas, 1 metro para as estacas, 2,5 metros no muro, ok? E 4 metros para edificações internas. Bom, legal, localizei os meus pilares aqui, igual a gente viu lá. E aí eu vou contar, né? Eu vou contar e, gente, já pega ali um papel do lado. Toda vez que você está fazendo uma orçamentação, você tem que estar com o papel do lado anotando. Então, olha só, quantos pilares na construção eu tive, quantos pilares de muro eu tive. Vamos ver? Eu contei aqui. Olha lá, eu já contei os meus pilares, tanto de construção quanto de muro. Então, na distribuição que eu fiz, deu 24 pilares internos e 19 pilares de muro. Você pode chegar em 26 ou em 22, 20 de muro, 21 de muro, 18. Isso vai, essa variação ela existe. Por isso que lá na primeira aula eu perguntei para vocês, o orçamento é sempre exato? Não, o orçamento não é sempre exato. Então, a gente viu aqui que a gente tem 24 pilares de construção e 19 pilares de muro. E aí, gente, olha só, esses pilares, eles vão descarregar em uma estaca. A gente não está quantificando pilar, a gente está quantificando estaca, tá bom? E agora a gente precisa encontrar quantos metros de estaca vai. Ora, é muito fácil, gente. A gente vai imaginar que, gente, isso é uma suposição. No solo de Ilha Solteira é mais ou menos isso. Se eu estou em outra cidade, isso vai mudar. Mas a gente está criando algumas considerações, tá bom? Então, se eu mudar de cidade, vai mudar esses valores, ok? Então, vamos lá. A gente vai adotar o comprimento da estaca interna de 3,5 metros e o comprimento da estaca do muro de 2 metros. Então, gente, como que eu faço o comprimento total? O número de estacas vezes o comprimento delas. Então, olha só. Aqui, ó, como que a gente faria esse cálculo? 24 estacas internas. Cada estaca interna tem 3,5 metros mais ou menos. A gente tem também, vou somar as estacas do muro. A gente tem 19 estacas do muro. As estacas do muro elas são mais ou menos de 2 metros. Então, vezes 2 metros. Hora que eu faço essa conta rapidinho, 122 metros de estaca. Vou lá no meu orçamento e 122 metros de estaca. Olha só, de estaca eu vou gastar R$ 4.371. Beleza? Vamos para o segundo serviço. Olha aí, ó. Escavação manual de vala para viga baldrame sem previsão de forma. Então, gente, o que eu coloquei aqui para vocês? Eu só vou escavar e eu não vou colocar forma. Eu vou concretar a baldrame direto na terra. É o que a gente costuma fazer. Para escavar, então vamos lá. Eu tenho a estaca. A estaca ela morre num bloco de coroamento. E aí eu tenho as vigas baldrames. A gente já viu isso, né, ao longo do curso. Então, olha só, a estaca ela tá bem aqui, né? O bloco de coroamento que vai fazer a ligação da estaca com o pilar. E aí esse bloco ele é ligado nas vigas baldrames. Então, o que eu tenho que escavar, pessoal? Eu vou lá, furei a estaca e aí eu escavo o bloco e a baldrame. Então, ora, eu preciso do volume de blocos
e do volume de baldrame. Ih, professor, agora você me complicou. Gente, como a gente consegue o volume do bloco? O volume do bloco, pessoal, dimensões mínimas aí, para a estaca que a gente está usando, ela vai ser 45 centímetros por 45 por 35, tá? Então, qual que é o volume de blocos? Gente, muito simples, né? 0,45 vezes 0,45 vezes 0,35. Né? Um volume de um cubo normal, vezes o número de blocos. E aí eu te pergunto, aonde vai o bloco? O bloco ele vai em cima de toda... Prestem atenção, o bloco ele vai em cima de todas as estacas internas de construção. Estaca de muro a gente não costuma fazer bloco, tá? Nesse caso específico. Então, a gente vai considerar que vai ter um bloquinho, olha aqui no projeto, a gente vai ter um bloquinho por estaca interna. Então, ó, o bloquinho é o verde. Eu só tenho blocos de coroamento na parte interna da casa. Ora, lembra que eu falei para vocês que é interessante a gente ter anotado isso tudo? Olha só, eu já tenho o número de pilar interno. Se eu tenho o número de pilar interno, eu tenho o número de blocos internos. Então, como que a gente faz para calcular o volume dos blocos? Calcular os volumes dos blocos é o número de blocos vezes 0,45 vezes 0,45, que são os diâmetros, que são as dimensões, vezes 0,35. Qual é o número de blocos, gente? 24 é o número de blocos internos. Então, olha só, 24 vezes 0,45 vezes 0,45 vezes 0,35. Vou fazendo aqui rapidinho de cabeça. Vou ter de bloco uma escavação de 1,7 metros cúbicos. Beleza? Gente, eu vou escavar só os blocos? Não, por quê? Lembra que eu preciso ligar esses blocos à viga baldrame? E aí, qual é o volume escavado, né? Quais serão as dimensões dessa viga baldrame? Gente, a gente vai adotar aqui viga baldrame comum de 20 por 30. Então, qual que é o volume da viga baldrame? 0,2 vezes 0,3 vezes o comprimento total. Né? E aí eu vou medir tanto no eixo X quanto no eixo Y. Eu vou medir todas as vigas baldrame. E aí, pessoal, aonde vai as vigas baldrame? As vigas baldrame elas vão ligando uma estaca a outra, uma estaca interna a outra. A gente não costuma fazer viga baldrame no muro. Então, no muro ele é só o pilar descarregando na estaca. Já na parte interna da construção, pilar descarrega no bloco, o bloco liga-se aos outros por meio das vigas baldrames e eu tenho as estacas descendo em cada bloco. Então, agora a gente precisa calcular o volume da baldrame. 0,2 vezes 0,3, então as dimensões que a gente adotou, vezes o comprimento. Eu volto lá no meu projeto, olha só, tudo isso que está tracejado no meu projeto é as minhas vigas baldrame. Gente, eu retirei, prestem atenção, eu retirei as portas, por quê? Na parte de baixo da minha casa tem porta? Não, né? O rato não precisa de porta para passar. Então eu tirei todos os vãos de portas e janelas. Não existe vão de porta e janela na viga baldrame. Eu liguei todas as estacas, né, por meio de vigas baldrame e eu fiz a somatória de todos esses valores. Tenho aqui, ó, comprimento das vigas dentro da construção, 76,9 metros. 76,9 metros. Então agora eu posso calcular o volume das vigas baldrames. Gente, o volume das vigas baldrames é o comprimento total que a gente acabou de medir ali, vezes 0,2, que é a dimensão, né? Vezes 0,3, que é a alturinha dela, vezes 0,3. Vai ser igual, então, a 76,9 vezes 0,2 vezes 0,3. Isso vai dar um volume de 4,6 metros cúbicos. Prontinho. Calculei o meu volume escavado, gente. Olha aí, o meu volume escavado ele é igual a 1,7 dos blocos mais 4,6 das baldrames. Prontinho, então só de escavação eu vou gastar aí R$1.600, beleza? Gente, cravei as estacas na composição das estacas, prestem atenção, já está incluso o concreto, já está incluso a armação e já está incluso o furo propriamente dito, tá? Agora, para os blocos e baldrame, não. Para os blocos e baldrame, a gente vai ter que escavar,
armar, ou seja, quantificar a escavação, quantificar a armadura e quantificar o concreto que a gente vai jogar. Então vamos lá. Armação de blocos, vigas baldrames ou sapatas utilizando aço. Então agora a gente vai falar um pouco de armação de blocos e baldrame, pessoal. Vem comigo. A gente vai usar ao longo da matéria, né, principalmente agora em fundação e superestrutura, uma questão que chama taxa de aço, ou seja, quantos quilos de aço eu vou usar por metro cúbico de concreto. Então vamos lá, eu não calculei o volume da estaca, então se eu tenho um metro cúbico de estaca, quantos quilos de aço que eu vou usar? É isso que a gente chama de taxa. E essa taxa ela vai depender muito, pessoal, do projeto estrutural, beleza? Só que a gente consegue chegar em valores próximos. Então vamos lá. Para a fundação, taxa de aço para blocos de coroamento, a gente vai usar 50 kg de aço por metro cúbico de bloco, beleza? Taxa da baldrame, ela já é um pouquinho maior, 60 kg por metro cúbico. Professor, de onde você tirou esse valor? Gente, a gente sabe que uma baldrame comum, a gente vai ter 20 por 30, vai ter um estribo de 5 a cada 15 e 4 fi de 10. Mais ou menos, eu imaginei que vai ser assim, né? Lembra lá no primeiro módulo que eu falei o seguinte, que um bom técnico em edificações, ele tem raciocínio matemático? Então, gente, isso aqui é uma brincadeira matemática. A gente vai pegar lá onde vende aço, ele vai ter o peso do aço por metro de barra. Então, gente, aqui eu sei que eu tenho 4 barras de 10 em 1 metro. E aí eu quantifico também o estribo, e aí eu somo tudo e divido pelo volume. Não é o objetivo dessa aula. Eu só fiz um parênteses aqui para a gente pensar que o orçamentista ele precisa ter essa visão. Ele precisa pegar mais ou menos a armação e saber qual é a taxa. E como eu cheguei nesse valor de 60 quilos? Não é o objetivo da aula, tá? Mas fica o desafio aí, né? É só quantificar todo o aço que vai em 1 metro linear de viga, certo? E aí você divide pelo volume de concreto que tem nesse 1 metro linear de viga. Muito simples. Então, gente, a gente vai usar 50 para o bloco, 60 para baldrame. Então, ó, é só fazer 50 vezes o volume do bloco. Lembra que tinha dado 1,7? Mais 60, que é a taxa da baldrame, vezes o volume da baldrame, que deu 4,6, eu acho. Então, vem comigo, vamos calcular a quantidade de aço. Então, a gente tem que é 50 kg por metro cúbico vezes o volume dos blocos, 1,7 vezes 1,7, mais 60, que é a taxa da baldrame, vezes 4,6. Se eu fizer essa conta rapidinho aqui, a gente vai ter que 50 vezes. A gente vai utilizar mais ou menos 361 quilos de aço. Então eu venho aqui, 361 quilos de aço para armar as minhas baldrames e os meus blocos. Belezinha, galera? Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame com concreto usinado. Gente, o que eu escavei é o que eu vou concretar. O volume que eu escavei é o que eu vou concretar. Então eu não preciso nem me preocupar. É só eu jogar aqui, ó, o que eu escavei é o que eu concretei. 6,3. Ganhamos de lambuja, hein, pessoal? Facinho, hein? Concretagem de blocos de coroamento. Mesma coisa que a escavação. E aí a gente fecha com a impermeabilização. Gente, nós precisamos impermeabilizar a viga baldrame, certo? Como é que a gente faz isso? Existe uma tinta asfáltica, né, que a gente vai colocar e vai pintar realmente, vai passar essa tinta asfáltica como se fosse uma membrana plástica. Por quê? Para evitar que entre, né, água, que a água entre pela minha viga baldrame, chegue na minha alvenaria e atinja, por exemplo, o meu reboco ou a minha tinta, que isso vai dar aquelas bolhas de ar. Então, com certeza, vocês já viram, né, no rodapé de algumas casas, aquelas bolhas. Aquelas bolhas, elas são relativas, muitas vezes, à falta de impermeabilização adequada da baldrame. Então, como que a gente vai impermeabilizar a baldrame no caso desse projeto aqui?
nós iremos passar uma camada de tinta no topo. Então lembra que minha baldrame tinha 20 por 30? Então, de 20 centímetros e 20 de cada lado. Então, gente, isso é como se fosse uma folha, né? A hora que eu abro essa folha, como que ela vai ficar? Ela vai ficar uma folha de 60 centímetros pelo comprimento da baldrame. Então, qual é a área que eu vou impermeabilizar? Qual que é a área que eu vou passar tinta? 0,6 vezes o comprimento da baldrame. Gente, o comprimento da baldrame a gente já tem, né? Então, vamos lá. Olha só. Impermeabilização de baldrame. Então, a gente tem que é 0,6 vezes o comprimento da baldrame. 0,6 vezes o comprimento da baldrame é 76,9. Então, temos que impermeabilizar 46,2 metros quadrados. Beleza, galera? Vamos colocar aqui. E aí a gente fecha. 46,6? 46,2. 46,2. E a gente fecha a parte de fundação. O que a gente quantificou? Furamos a estaca, escavamos locais que vai colocar o bloco e a baldrame, armamos esses blocos e baldrames, concretamos ele e depois saímos impermeabilizando com tinta asfáltica. Olha aí, ó, esse orçamento tá ficando legal, já tá criando corpo, hein? Fundação deu 12.451. Se a gente somar aqui com os serviços iniciais, mais 4.700. Tá subindo, galera. E aí, aula que vem a gente entra em superestrutura. Beleza, galera? Vamos quantificar pilar e viglagem aí, viu?